As imunodeficiências primárias do sistema do complemento são pouco diagnosticadas. A mais diagnosticada é a deficiência do inibidor de C1 esterase, C1S, por ser responsável pelo angedema hereditário, doença que salta aos olhos do médico, desde que não seja confundida com alergia. Ela pode ser facilmente diagnosticada laboratorialmente, além de poder existir diversos casos da mesma família. A deficiência das frações finais do complemento podem causar meningites meningocócicas de repetição, e o estudo do complemento hemolítico CH50 pode auxiliar no diagnóstico. Outras deficiências são mais difíceis de diagnosticar por falta de laboratório especializado em dosar as frações isoladas de cada componente. Iremos aproveitar para fazer uma revisão no sistema do complemento e suas vias de ativação. Jules Bordet, do Instituto Pasteur, descobriu em 1890 que antissoro, ou seja, anticorpos de carneiro contra a bactéria Vibrio cholera, causava a lise ou destruição da bactéria in vitro. Entretanto, quando o antissoro era aquecido, perdia a atividade bactericida. Surpreendentemente, essa atividade era restituída pela adição de soro fresco normal, ou seja, que não tem anticorpos e que, por si só, não poderia lisar as bactérias. Definiu então que existia dois componentes: os anticorpos, que eram resistentes ao calor, e um componente sensível ao calor e que era responsável pela atividade lítica. A seguir, desenhou um teste simples para demonstrar este achado: anticorpos anti-eritrocitários mais soro humano, que causava a lise dos eritrócitos. Chamou os anticorpos de hemolisinas. Deficiências do sistema do complemento. A principal função do complemento é proteger o organismo das infecções microbianas. Tem um papel importante na imunidade inata e na adaptativa. As deficiências do complemento, dependendo do componente, estão associados com o aumento da suscetibilidade às infecções e a doenças autoimunes. Deficiências existem na maioria das proteínas do complemento, entretanto, nem sempre têm importância clínica. O complemento é a atividade do soro que complementa a ação dos anticorpos. É um sistema enzimático ativado em cascata e descoberto em 1894. Representa a atividade lítica do soro fresco. Essa atividade é destruída pelo aquecimento do soro por 30 minutos a 56 graus. O sistema age tanto na imunidade inata quanto na adquirida, assim como também pode existir deficiências e também participar de inflamação nas doenças autoimunes por imunocomplexo. Os benefícios do complemento são especialmente a lise de bactérias e células infectadas, a opsonização, que é o estímulo à fagocitose, a degranulação de mastócitos e basófilos pelas anafilatoxinas, a eliminação de complexos imunes, porque os fagócitos aderem na sua superfície esses imunocomplexos por receptores tanto para o anticorpo, para a fração Fc, como também para o complemento. E células mortas, células apoptóticas, elas também são recolhidas, são eliminadas pelos fagócitos devido a ativarem o complemento. Então, esse sistema do complemento é importante na lise, na opsonização, na ativação de células inflamatórias e na eliminação de imunocomplexos. Os prejuízos são naturais, é a inflamação e a anafilaxia que pode ocorrer com a atividade do complemento. São muitas as proteínas do complemento, iniciando com C1, o seu complexo QRS, C2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9.
Os fatores B, D e properdina da via alternativa, a lectina ligante da manose, da via da lectina, proteases associadas também na via da lectina, MASP1 e 2, e o inibidor de C1, responsável pelo angioedema hereditário e que não permite que o complemento esteja sempre ativado no soro. Os componentes ativados geralmente se escreve com uma linha acima das proteínas, C1, QRS. Com essa linha diz que esse complexo está ativado. Quando clivados enzimaticamente, ligam-se a um complexo ativado ou a uma membrana, e um pequeno peptídeo é liberado. A letra B pequena é usada para os peptídeos maiores e a A para os menores. Portanto, C3b, C3a, C4b, C4a, C5b e C5a, sendo sempre o A o peptídeo menor. Ativação do complemento. Alterações das proteínas do complemento com interação com o próximo componente da cascata. Então está sendo ativado. A fixação do complemento é quando ele é utilizado por complexo antígeno-anticorpo, formação de complexos com o complemento, ou quando está sendo utilizado numa atividade de hemólise, por exemplo. A unidade hemolítica CH50 é um teste e é a diluição do soro que lisa 50% de uma suspensão controle de eritrócitos sensibilizados com anticorpos. Então é um teste realizado para avaliar doenças por imunocomplexos com a ativação do complemento e redução dos seus componentes no sangue. A inativação do complemento é quando desnaturamos enzimaticamente pelo calor. E convertase e esterase são proteína alterada que atua como enzima proteolítica para a outra fração do complemento. São 3 as vias de ativação do complemento: a via clássica, a via da lectina e a via alternativa. A clássica é dependente de anticorpo, ou seja, é necessário que a imunidade responda a um antígeno produzindo anticorpos para ativar o complemento. A via da lectina e a alternativa são anticorpo independente, ou seja, pertencem à imunidade natural, aquela que não é necessário a produção de anticorpos para a defesa do organismo. Todas as vias acabam na ativação de C3 e geração de C5 convertase, que é um complexo que ativa o componente C5 e a partir daí acontece o ataque lítico à membrana da célula, da bactéria ou do eritrócito ou da célula infectada, terminando pela destruição e proteção do organismo. Os componentes da via clássica são o complexo C1, que é formado por 3 proteínas QRS ligadas por íon cálcio, o complemento C2, C3 e C4. A via clássica do sistema do complemento inicia com a geração de um complexo chamado C3 convertase. No slide observamos em marrom a superfície de uma bactéria ou de uma célula antigênica que é atacada por anticorpos. A atividade do complemento inicia exatamente com a formação de complexos solúveis antígeno-anticorpo ou, como no slide, a ligação de anticorpos a um alvo como bactéria ou células infectadas do organismo. Basta uma molécula de IgM ou 2 de IgG para iniciar a atividade desse sistema, que termina pela lise e estímulo à fagocitose do agente que será atacado. Somente a IgG4 não ativa o sistema do complemento. Quando existir a ligação antígeno-anticorpo, acontecerá uma mudança na conformação da porção Fc cristalizável da molécula de anticorpo, expondo um sítio de ligação para o primeiro componente do complemento, C1. C1 é uma macromolécula do soro consistindo de um complexo de 3 moléculas menores, C1Q, RS,
ligada por íons cálcio. C1Q tem a forma globular e necessita, como já foi dito, de 2 sítios FC de molécula de anticorpo para interagir. A ligação de C1Q com os anticorpos induz mudança em sua conformação, que ativa C1R e C1S. Esse último, C1S, tem 2 substratos, C4 e C2. C4 é ativado em C4A e C4B. C4B liga-se à superfície da célula-alvo na vizinhança de C1. E C2, então, ao sítio de combinação exposto por C4B. C2B dispersa-se no soro e o complexo resultante C4B2A é muito ativo e chamado C3 convertase. Ele converte a molécula 3 inativa em sua forma ativa. O fragmento menor de C4, C4A, é uma anafilotoxina. É um mediador da inflamação, assim como fragmentos menores de C3 e C5, como veremos no futuro. C3 nativo é hidrolisado em C3A e C3B. Uma única molécula de C3 convertase, que é a C4B2A, pode gerar mais de 200 moléculas de C3B, resultando numa enorme amplificação deste sinal. O C3B liga-se a C4B2A e passa a ser chamado de C5 convertase. Então, C5 convertase é C4B2A, C3B. A porção C3B liga-se a C5, clivando em C5A e C5B. A partir daí, inicia o ataque à membrana celular, sendo que todas as vias do complemento são idênticas até este momento. A partir da ativação de C5, inicia o que chamamos de ataque à membrana celular, que veremos a posteriori de outras vias. Os componentes da via clássica importantes: C2B é uma procinina, é clivada pela plasmina, resultando em cinina, causando edema. C3A é uma anafilotoxina, assim como C4A. Pode ativar basófilos e mastócitos, com degranulação e aumento da permeabilidade vascular, contração de músculos lisos, podendo levar à anafilaxia. C3B e C4B são opsoninas. Ativam as células fagocitárias e revestem as bactérias com esse fragmento, facilitando e ativando a fagocitose por receptores nos fagócitos específicos para C3B. Os componentes da via lectina ativadora de mannose são a superfície de uma bactéria com resíduos de carboidrato em sua membrana, a lectina ligadora de mannose, a molécula de C4, de C2 e 2 proteases, o MASP2 e MASP1. Observamos em rosa a superfície de uma bactéria com a exposição de alguns carboidratos. As lectinas são proteínas que reconhecem e ligam-se especificamente a certos alvos como esses carboidratos. Devido ao fato de lectinas poderem ativar o complemento pela ligação com resíduos de mannose, podemos chamar essa via de via da lectina ligadora de mannose. A via da lectina não depende da imunidade adquirida ou produção de anticorpos. Ela faz parte da imunidade inata, assim como a via alternativa do complemento, que veremos no final. Entretanto, essa via da lectina assemelha-se à via clássica, excetuando-se que não necessita dos anticorpos e também da macromolécula C1, C1QRS. Essa via é ativada pela ligação de lectinas ligadoras de mannose em resíduos de mannose e em carboidratos existentes na membrana de micro-organismos, como Salmonella, Listeria, Neisseria, fungos como Cryptococcus e Candida,
incluindo alguns vírus como HIV-1 e sincicial respiratório. As células humanas têm normalmente na membrana ácido siálico, cobrindo os grupos açúcares, que são reconhecidos pela lectina. Dessa maneira, as células humanas estão protegidas do ataque desse sistema de lectina. Esta via inicia, como já foi dito, com a ligação da lectina ligadora de manose em resíduos de carboidrato e, a seguir, proteases chamadas de MASP1 e MASP2 ligam-se à lectina e esse complexo ativa C4 e C2. MASP1 e MASP2 assemelham-se na atividade de C1, R e S, levando à formação do complexo C4b2A, que é chamado de C3 convertase, e posteriormente levando à geração da C5 convertase, que ativa os demais componentes C6, 7, 8 e 9, levando ao ataque da célula que veremos no futuro. O ataque à célula é um ataque que acontece em todas as 3 vias ativadoras do complemento. A via alternativa, assim como a anterior à via da lectina, não necessita de anticorpos para a sua iniciação. Ela faz parte da imunidade natural. E os componentes são C3, o fator B, o fator D e a molécula de properdina. A via alternativa é iniciada na maioria das vezes por constituintes da membrana celular estranhos ao nosso organismo. Por exemplo, as bactérias gram-positivas e gram-negativas têm em sua membrana substâncias que ativam a via alternativa do complemento. C3, que apresenta uma ligação instável, é sujeito à ativação e hidrólise lenta e espontânea em C3A e C3b. C3b liga-se à superfície celular de agentes infecciosos, em marrom, permanecendo ativo por longo tempo, assim como ativa uma proteína do soro denominada fator B, formando um complexo estabilizado por íons de magnésio. A ligação com C3b faz o fator B agir como substrato para outra proteína importante e ativa do soro denominada fator D. Esse fator D cliva C3b ligando ao fator B, gerando C3b BB ativado, que tem a vida média curta, a não ser que a proteína properdina ligue-se a ele. C3b BB, gerado na via alternativa, pode atuar em outras moléculas de C3, produzindo mais C3b. Como resultado, acontece amplificação com mais de 2.000 moléculas de C3b depositadas na superfície celular em menos de 5 minutos. A atividade de C3 convertase, C3b BB, gera o complexo C3b BB3b, que tem atividade como C5 convertase, análogo a C4b2A3b da via clássica. A partir então da C5 convertase, vai ser ativado os demais componentes do complemento, que terminam pela perfuração da membrana, especialmente com C8 e C9, no ataque à membrana que veremos a seguir. O complexo C5 convertase é idêntico na via clássica e na via da lectina, com o complexo C4b, 2A, 3b aderido à membrana e ativando C5. A C5 convertase da via alternativa é um pouco diferente. Ela tem o complexo C3b, BB, C3b. Este então ativa a C5, dando início à perfuração, ao ataque à membrana celular. A geração de C5 convertase leva ao ataque à membrana, a chamada via lítica.
Os componentes desta via são C5, C6, 7, 8 e 9. Tanto na via clássica como da lectina, a via lítica é iniciada pelo complexo C4b2A 3b, que é chamado de C5 convertase, ativando a molécula de C5 em C5A e C5b, sendo que C5b irá estimular os demais componentes do complemento, como veremos a seguir. C5b, então, ativa C6, C7. A ativação de C5b faz C6 e C7 serem ativados. Penetrando já C7 na membrana celular, começa a haver a inserção do complexo na membrana celular, fazendo perfuração ao nível da bactéria, permitindo então que água entre no interior e cause a lise. Se for eritrócito, será uma hemólise ou uma bacteriólise, no caso de uma bactéria. Então, a inserção do complexo do complemento na membrana celular, nos seus componentes finais, causam a destruição. Os efeitos biológicos de C5A, que é uma anafilatoxina, são desde a ativação de neutrófilos, a adesão de neutrófilos com a migração para o local da infecção, a produção de interleucinas pelos monócitos e a degranulação de mastócitos, com liberação de histamina e substâncias vasoativas que aumentam a permeabilidade vascular. Então, C5A tem um efeito importantíssimo, embora não seja diretamente da lise bacteriana, mas na atividade para estímulo à fagocitose e aumento da concentração de leucócitos no local da inflamação. Propriedades biológicas de produtos do complemento. C2b é uma procinina e a sua presença pode ter efeito de edema. Ela é regulada pelo inibidor de C1, de maneira que se falta o inibidor de C1 hereditariamente, o C2b fica livre para causar edema quando liberado em quantidade. O C3A é uma anafilatoxina e o seu inibidor é o inibidor de C3. Quando faltar o inibidor de C3, nós poderemos ter degranulação de mastócitos, aumento da permeabilidade vascular e anafilaxia. Mas normalmente, quando existem as moléculas, existe um balanço. Ele é utilizado, nós vamos ter degranulação, aumento de permeabilidade, mas não teremos anafilaxia. C3b também é uma opsonina. Ativa leucócitos e estimula a fagocitose. C4A é uma anafilatoxina, então também tem aquela atividade de degranulação de mastócitos, aumento da permeabilidade vascular, a produção de histamina por parte dessas células. C4b é também uma opsonina e estimula a fagocitose. Para finalizar, lembro que a opsonização e a fagocitose talvez seja o mais importante mecanismo do complemento. As bactérias, quando entram no organismo, elas podem ser atacadas pela imunidade adquirida com produção de anticorpos e ativação do complemento. Então essas bactérias ficam recobertas por anticorpos e por complemento, por C3b. E as células fagocitárias têm receptores tanto para C3b como para a porção FC de IgG. Desta maneira são retiradas por fagocitose da circulação e digestão intracelular. É um dos mecanismos mais importantes do sistema do complemento, e lembro também que não dependemos só da imunidade adquirida, porque essa bactéria pode ser retirada da circulação também pela via da lectina. Na via clássica, nós temos deficiências genéticas do complemento que se traduzem por doenças. O inibidor de C1 é o mais conhecido deles, causando o angioedema hereditário.
devido a uma produção aumentada de C2b. A deficiência de C1, C2 e C4 é traduzida por predisposição ao lúpus eritematoso sistêmico. E o mecanismo é que a opsonização de complexos imunes ajudam a torná-los solúveis. Deficiências do complemento resultam num aumento de precipitação de imunocomplexos em tecidos e inflamação. Deficiência da fração C2. Uma menina apresenta na segunda semana de vida meningite e septicemia. Streptococo beta-hemolítico cresceu no líquor e o estafilococo aureus no coto umbilical. Outro quadro de meningite meningocócica aconteceu aos 14 anos, tendo recuperado-se sem complicações. A avaliação do sistema do complemento foi realizada demonstrando a falta de reatividade para a via clássica e da via da lectina, mas com atividade normal para a via alternativa. A análise posterior demonstrou a completa deficiência de C2. Essa deficiência é rara e caracteriza-se pela suscetibilidade para infecções com germes encapsulados como o pneumococo. Quadro clínico de deficiência de C1q. Uma menina de 11 anos foi admitida no hospital com febre, perda de consciência e sua história existia um quadro de meningite bacteriana aos 11 e de pneumonia aos 10. Os pais eram primos de primeiro grau e a avaliação identificou nesta internação meningite por pneumococo. Foi tratada e posteriormente vacinada para meningo, hemófilos e pneumo, profilaxia com penicilina. Durante os próximos 5 anos ficou assintomática para doenças autoimunes e infecções. A análise do complemento demonstrou que a via clássica do complemento era deficiente pela falta de C1q. A deficiência de C1q é muito rara, mas séria. Ela predispõe a infecções em 90% dos casos, assim como induz autoimunidade e glomerulonefrite proliferativa mesangial. Meningite meningocócica, deficiência de C5 até C9. O meningococo coloniza a orofaringe de cerca de 5 a 15% de indivíduos normais. Indivíduos com deficiências de frações do complexo lítico do complemento têm cerca de 1.000 a 10.000 vezes mais risco de doença meningocócica do que a população normal. A falta de bacteriólise pelo complemento permite que a meningite ocorra em 40% dos indivíduos com deficiência de C5 a C6, 7, 8 e 9, nos últimos frações do complemento. A vacina tetravalente antimeningocócica é recomendada. Angioedema hereditário, deficiência do inibidor de C1s. Podemos observar o paciente na figura que nos procurou no hospital de clínicas e ele estava com um angioedema no braço esquerdo tão grande que nós tivemos que descosturar o casaco para examinar o braço. É uma doença autossômica dominante, o gene está no cromossomo 11. Prevalência de 1 para 50.000 nascimentos, 2% somente dos casos de angioedema. Os demais são os de origem alérgica. Defeito na quantidade ou na função do inibidor. Acontece por ativação espontânea esse angioedema ou por fatores de precipitação, por exemplo, um trauma, infecções, estresse emocional. A cascata do complemento é ativada com geração de vários produtos vasoativos, como a bradicinina e o C5A. Quadro clínico é o edema de face, de laringe, de membros, alças intestinais e genitais. 3 tipos de angioedema. O tipo 1 é a deficiência quantitativa do inibidor de C1. Tipo 2, deficiência funcional. Tipo 3, sem deficiência do inibidor, 1/3 dos casos com deficiência do fator 12 da coagulação. Diagnóstico clínico existente de outros casos na família, o C4 baixo nas crises e deficiência do inibidor de C1 esterase. O tratamento feito com danazol, 300 a 400 mg
por dia, uma dose de manutenção de 300 mg. Berinete, que é o inibidor de C1 esterase. Plasma fresco, congelado, 2 unidades em casos de emergência, quando não se existe outra medicação, como o icatibanto, que é o Firazir, que é um antagonista do receptor da bradicinina e que é usado por via subcutânea. Observem a mão de uma paciente com um angioedema importante, ela não conseguia fechar a mão de tanto edema.